Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou Edson Cauã e hoje nós vamos conversar sobre uma estratégia didática que leva o aluno para fora da sala de aula, literalmente. Mas e aí, vocês conhecem essa estratégia? Ela é chamada de estudo do meio. Então, você quer saber como transformar um ambiente real em espaço de aprendizagem? Fica aqui comigo até o final. E então, pessoal, o que é, esse estudo do meio? O estudo do meio nada mais é do que uma estratégia ativa, que vai propor a observação direta e também reflexiva de um determinado ambiente, seja ele natural, urbano, rural ou até mesmo institucional. E ele vai romper um pouco a lógica da aula tradicional, valorizando a vivência da prática, a interdisciplinaridade e a conexão com o cotidiano, Então é como se fosse a sala de aula indo para o mundo, por assim dizer. E bom, pessoal, de acordo com Anastácio e Alves, o estudo do meio ele se apoia em algumas concepções pedagógicas, como a abordagem construtivista, que é a abordagem que o aluno aprende a partir de interações com o seu meio, a aprendizagem significativa, de David Alsubel, e a pesquisa como o princípio ativo, que é proposta por Paulo Freire. Então, de acordo com esses estudiosos, o estudo do meio ele se apoia nessas concepções pedagógicas, onde o professor ele vai atuar como um mediador e o estudante ele vai assumir um papel ativo, na construção do conhecimento. E bom, pessoal, vamos falar agora sobre algumas etapas de implementação, que são aquelas etapas para aplicar o estudo do meio de uma forma mais planejada e também eficiente, proporcionando assim uma maior probabilidade de sucesso nessa implementação. Primeiro, nós vamos ter o planejamento, que vai lidar com alguns planos, como a escolha do local, a ser visitado, como por exemplo um museu, um rio, alguma escola rural, um laboratório. Depois, nós vamos ter a definição dos objetivos e os conteúdos relacionados, Então, quais vão ser os meus objetivos para esse estudo e o que eu vou usar para alcançar esses objetivos? A gente tem que responder essas perguntas. Além também da organização da logística, como o transporte, a autorização, o cronograma. Então, essa parte de planejamento é planejar o estudo. Outra etapa também é a preparação prévia, com os alunos, onde nós vamos apresentar o que vai ser trabalhado nesse estudo, onde a gente pode discutir sobre o local, fazer o levantamento de hipóteses e também pode ocorrer a distribuição de tarefas, como grupos de pesquisa, roteiros de observação, etc. Depois, nós temos a realização da visita, que é onde acontece o estudo em si, por assim dizer, onde nós podemos ter uma observação orientada, fazer coleta de dados, fotos, vídeos, entrevistas, estudar, sobre esse meio. E por fim, por assim dizer, nós vamos ter as atividades pós-visita, onde nós vamos poder ter a análise dos dados, como a produção de relatórios, apresentações, exposição ou vídeos, e, claro, relacionando tudo com os conteúdos teóricos. E por fim, nós temos a avaliação coordenada. Então, a avaliação do estudo do meio, ela deve ser formativa e também contínua, E deve considerar também alguns aspectos, como o envolvimento dos alunos em todas as etapas, desse estudo, a qualidade das análises e dos registros obtidos, a capacidade de articulação entre a teoria e a prática, e também a colaboração nos trabalhos em grupo. Então, o objetivo final de tudo isso é valorizar o processo, e não apenas o produto final. Agora, e aí? Me fala, curtiu essa estratégia? Nós podemos ver que o estudo do meio, ele nos mostra que aprender pode e também deve, ultrapassar os muros da escola.
Então, se você gostou, deixa já seu like, compartilha com seus colegas e comenta aqui embaixo qual lugar da sua cidade poderia virar uma sala de aula. Até a próxima!